Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 133, vamos ler 4 capítulos hoje. Vamos ler 2 Samuel capítulo 15, 2 capítulos de 1 Crônicas, os capítulos 19 e 20, e rezar o Salmo 3. A Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. Recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você estiver interessado em acompanhar quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se você clicar nesse botão que está aí embaixo, inscrever-se, e clicar no sininho, você vai estar inscrito no canal e os vídeos vão aparecer para você todos os dias. Como eu disse, vamos ler hoje 2 Samuel capítulo 15, 1 Crônicas capítulos 19 e 20 e rezar o Salmo 3. Só uma coisinha antes de começarmos. É que hoje em 1 Crônicas vamos ver, como sempre, um pequeno flashback, né? E no de hoje vamos ver sobre as batalhas de Davi. E vai contar também da vez que Davi ficou em casa e mandou Joabe ir lá liderar a batalha, na época que os reis vão à batalha. Mas você vai notar que não vamos ouvir tudo dessa parte. Vai focar na batalha e não no que Davi fez em casa. E lembra, isso se deve ao fato de que o cronista, aqui em 1 Crônicas, quer destacar que Deus vai restaurar o reino, vai restaurar o culto no templo, vai restaurar o povo de Deus, vai restaurar a adoração a Deus. É nessas coisas que 1 Crônicas vai focar. Enfim, então hoje vamos ver Absalão se rebelando contra seu pai, em 2 Samuel capítulo 15, e depois voltar no tempo, em Crônicas, e ver como Davi realmente foi um bom guerreiro, mesmo que ele não tenha sido um bom pai. 2 Samuel, capítulo 15. Conspiração de Absalão. Absalão providenciou imediatamente um carro, cavalos e 50 homens de escolta. Colocava-se bem cedo à entrada da cidade, chamava os que iam ao rei com algum processo e lhes dizia: "De que povoado és?" O outro respondia: "Teu servidor é de tal tribo israelita." Então Absalão dizia: "Olha, tua causa é justa e clara, mas ninguém te atenderá na audiência do rei." E acrescentava: "Ah, se eu fosse juiz no país, poderiam vir a mim os que tivessem processos ou pleitos, e eu lhes faria justiça." E quando se aproximava alguém, prostrando-se diante dele, Absalão estendia-lhe a mão, o erguia e o beijava. Fazia assim com todos os israelitas que iam ao tribunal do rei, e assim os ia ganhando. Depois de 4 anos, Absalão disse ao rei: "Deixa-me ir a Hebrom cumprir uma promessa que fiz ao Senhor, pois quando estive em Gessur de Arã, fiz esta promessa: se o Senhor me deixar voltar a Jerusalém, oferecerei um sacrifício em Hebrom." O rei lhe disse: "Vai em paz." Absalão foi a Hebrom, mas enviou agentes a todas as tribos de Israel com esta recomendação: quando escutardes o som da trombeta, dizei: Absalão é rei de Hebrom. De Jerusalém partiram com Absalão 200 convidados. Caminhavam inocentemente sem nada suspeitar. Durante os sacrifícios, Absalão mandou gente a Gilo para fazer vir do povoado o gilonita Aquitofel, conselheiro de Davi. A conspiração foi tomando força, pois aumentava o povo que seguia Absalão. Fuga de Davi. Alguém levou esta notícia a Davi. Os israelitas puseram-se do lado de Absalão. Então Davi disse aos cortesãos que estavam com ele em Jerusalém: "Vamos fugir, pois se Absalão chegar, não nos deixará escapar. Vamos sair apressadamente para que não se antecipe, nos alcance e precipite a ruína sobre nós, passando a cidade a fio de espada." Os cortesãos lhe responderam: "Seja como vossa majestade decidir. Estamos às ordens." O rei deixou 10 concubinas para cuidar do palácio e saiu acompanhado de toda a sua corte. Pararam junto à última casa da cidade. Os ministros se puseram ao seu lado, e os cereteus, os feleteus, Etai e os de Gate, 600 homens que o tinham seguido desde Gate, foram passando à frente do rei. O rei disse a Etai de Gate: "Por que também tu vens conosco? Volta e fica com o rei, pois também tu és um estrangeiro longe de tua terra. Chegaste ontem. Como vou permitir que saias hoje errante conosco, quando eu próprio caminho sem rumo? Volta e leva contigo teus concidadãos,
Que o Senhor seja bom e fiel contigo. Mas Etai respondeu: Por Deus e pelo rei, meu senhor. Onde estiver o rei, meu senhor, aí estarei eu, na vida e na morte. Então o rei lhe disse: Vamos, passa. E passou Etai de Gate com seus homens e suas crianças. Todo o povo chorava e gritava. O rei estava junto à torrente Cedron, enquanto todos passaram à frente dele pelo caminho do deserto. Sadoc com os levitas levavam a arca da aliança de Deus e a depositaram junto a Abiatar, até que toda a gente saiu da cidade. Então o rei disse a Sadoc: Volta para a cidade com a arca de Deus. Se eu obtiver o favor do Senhor, ele me deixará voltar e ver a arca e sua morada. Mas se ele disser que não me quer, aqui estou, que ele faça de mim o que lhe parecer bem. Depois acrescentou ao sacerdote Sadoc: Tu, com teu filho Aquimaás, e Abiatar com seu filho Jonatas, voltai em paz para a cidade. Vede, eu ficarei nas passagens do deserto, até que me chegue algum aviso vosso. Sadoc e Abiatar voltaram a Jerusalém com a arca de Deus e ficaram aí. Davi subiu à encosta das oliveiras. Subia chorando, de cabeça coberta e pés descalços. Todos os seus acompanhantes iam de cabeça coberta e subiam chorando. Disseram a Davi: Aquitofel uniu-se à conspiração de Absalão. Davi orou: Senhor, que o plano de Aquitofel fracasse. Quando Davi chegou ao oratório que havia no cume, saiu ao seu encontro o araquita Cusai, de túnica rasgada e com pó na cabeça. Davi lhe disse: Se vieres comigo, serás um peso para mim, mas poderás fazer que fracasse o plano de Aquitofel, se voltares à cidade e disseres a Absalão: Majestade, sou teu escravo. Antes o fui de teu pai, agora sou teu. Aí tens os sacerdotes Sadoc e Abiatar. Tudo o que ouvires no palácio, conta-o aos sacerdotes Sadoc e Abiatar. Com eles estarão aí Aquimaás, filho de Sadoc, e Jonatas, filho de Abiatar. E por meio deles me comunicareis tudo o que observardes. Cusai, amigo de Davi, foi à cidade, e Absalão entrou em Jerusalém. 1 Crônicas, capítulo 19. Guerra contra os Amonitas. Depois morreu Naás, o rei dos Amonitas, e seu filho reinou em seu lugar. Disse Davi: Tratarei bem a Anom, filho de Naás, porque seu pai me tratou bem. E por meio de alguns embaixadores, enviou-lhe pêsames pela morte de seu pai. Mas quando os embaixadores de Davi entraram em território amonita, para dar-lhe pêsames, os generais amonitas disseram a Anom: Crês que Davi te dá pêsames para mostrar-te sua estima por teu pai? Essa gente veio examinar, explorar e destruir o país. Anom prendeu os embaixadores de Davi, cortou-lhes a barba, cortou-lhes a roupa pela metade, à altura das nádegas, e os despediu. Eles voltaram envergonhados. Avisaram Davi, e ele enviou-lhes este recado: Ficai em Jericó, até que vos cresça a barba, e depois podeis vir. Quando os amonitas se deram conta de que haviam provocado Davi, Anom e os amonitas enviaram 30.000 quilos de prata a Aram Naaraim, a Maaca e a Soba para contratar carros e cavaleiros. Contrataram 32.000 carros e o rei de Maaca com seu exército, que veio acampar diante de Medaba. Os amonitas se reuniram em suas cidades e se puseram em pé de guerra. Ao saber disso, Davi mandou Joabe com todo o exército e seus campeões. Os amonitas saíram para a guerra e formaram-se em linha de combate na entrada da cidade, ao passo que os reis mercenários ficavam à parte no campo. Joabe viu-se cercado pela frente e por trás. Então escolheu um grupo de soldados e colocou-os diante dos sírios. Colocou o resto da tropa diante dos amonitas, sob a chefia de seu irmão Abissai, com esta recomendação: Se os sírios prevalecerem sobre mim, vem livrar-me, e se os amonitas prevalecerem sobre ti, eu te livrarei. Coragem, lutemos valentemente por nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e que o Senhor faça o que lhe agradar. Joabe e os seus travaram combate com os sírios e os puseram em fuga. Vendo que os sírios fugiam, os amonitas fugiram também eles diante de seu irmão Abissai e entraram na cidade. Joabe voltou a Jerusalém. Vendo-se derrotados por Israel, os sírios enviaram mensageiros para mobilizar os sírios do outro lado do Eufrates. Sofaque, general em chefe do exército de Hadadezer, pôs-se à frente deles. Quando informaram Davi,
Ele concentrou todo Israel, atravessou o Jordão, chegou aonde estavam, tomou posição, pôs-se em ordem de combate e entrou em batalha com os sírios. Estes fugiram diante dos israelitas. Davi matou 7.000 cavalos de tração e 40.000 homens, entre eles Sofaque, general do exército. Os vassalos de Hadadezer, vendo que haviam sido derrotados por Israel, fizeram as pazes com Davi e se submeteram. Os sírios perderam a vontade de voltar a ajudar os amonitas. Capítulo 20. No ano seguinte, na época em que os reis saem para a guerra, Joabe tomou a elite do exército, devastou o território amonita e foi sitiar Rabá, enquanto Davi permanecia em Jerusalém. Joabe venceu Rabá e arrasou-a. Davi tirou a coroa da cabeça de Melcom e verificou-se que pesava 34 quilos de ouro. Havia nela uma pedra preciosa que passou para a coroa de Davi. Levou da cidade imensos despojos. Capturou também seus habitantes e os pôs a trabalhar com serras, formões e machados. Fez o mesmo com todos os povoados dos amonitas. A seguir voltou a Jerusalém com todo o exército. Guerras com os filisteus. Mais tarde aconteceu uma batalha com os filisteus em Gazer. Foi nessa ocasião que o uzita Sobocai matou Safai, da raça dos gigantes. Os filisteus foram subjugados. Quando recomeçou a guerra contra os filisteus, Eucanã, filho de Jair, matou Lame, que era irmão de Golias, de Gate, e cuja lança tinha uma haste com um cilindro de tecelão. A guerra prosseguiu em Gate, onde havia um gigante com 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé, que também era da raça dos gigantes. Desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Samaá, irmão de Davi, o matou. Essa gente descendia dos gigantes de Gate e caíram nas mãos de Davi e de seus oficiais. Salmo 3. Senhor, quantos são meus adversários? Quantos se levantam contra mim? Quantos dizem de mim, para ele não há salvação em Deus? Mas tu, Senhor, és meu escudo ao redor, minha glória. Tu me fazes levantar a cabeça. Se grito invocando o Senhor, do seu monte santo ele me escuta. Deito-me e adormeço. Desperto porque o Senhor me sustenta. Não temerei o exército inumerável que me cercou. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Tu esbofeteaste meus inimigos, rompeste os dentes dos perversos. Tua, Senhor, é a salvação, para teu povo a tua bênção. Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos. Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Tua bondade, em Tua fidelidade, até mesmo em momentos de incerteza, em meio a batalhas e provações, em meio aos momentos em que o inimigo parece vencer. Declaramos nossa fé em Ti. Declaramos nossa confiança em Ti, Senhor, hoje e em todos os dias, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu queria reforçar, sim, declaramos nossa confiança em Deus até durante a batalha. O Salmo 3, eu falei outro dia que o Salmo 131 era um dos meus salmos favoritos. Ele tem só 3 versículos, mas ele é incrível porque ele fala sobre confiar humildemente no Senhor. Mas o Salmo 3 que lemos hoje também é um salmo sobre confiança e é simplesmente sensacional. Ele é um salmo escrito por Davi. Mas aí você pensa, Davi está lá no trono dele falando, sim, Senhor, eu confio muito em Ti. Mas aí é que tá. O Salmo 3 foi escrito no período em que Davi estava fugindo de Absalão. Então imagina, tá tudo dando errado. Você está fugindo do seu próprio filho, que quer te matar e tomar o seu trono. E todo mundo que você se importa, todo mundo que você ama, está agora em perigo por causa do seu próprio filho. E tudo por sua culpa. Vai, mais ou menos. E é nesse contexto que Davi escreve, eu confio em Ti, Senhor. Ele está dizendo, eu não vou esperar ver o resultado dessa batalha para crer em Ti. Eu declaro minha confiança no meio da batalha. E isso, de novo, pessoal, eu sei que a gente viu o Davi pecador, o Davi humano que comete erros. Eu sei que agora talvez você nem consiga mais pensar nele sem lembrar do pecado horrível que ele cometeu. Mas Davi, mesmo sendo, assim como nós, um pecador, ele confia no Senhor. E ainda diz, eu não vou esperar ver o resultado para confiar em Ti. Eu já declaro, desde já, minha confiança em Ti. Então, gente, a gente tem o pecado, né? Mas, enfim,
aqui em 2 Samuel, a gente tem Davi fugindo, né? Porque o filho dele, Absalão, e lá no comecinho do capítulo 15, o Absalão foi inteligente. Ele tinha voltado para a cidade, voltado para Jerusalém, e né, um cara bonitão, tipo um Brad Pitt, sei lá quem são os galãs de cinema hoje em dia, mas ele é tipo o Brad Pitt de Jerusalém. Aí ele se posiciona na entrada da cidade, e conforme as pessoas passam, ele dizia: opa, deixa eu te ajudar, meu pai não vai te dar atenção, ele é muito ocupado e ele não liga tanto assim pros seus problemas, mas eu ligo. E assim ele mostra ao povo que ele se importa com eles. Agora, óbvio, ele tá fazendo isso para tomar o trono do pai, mas ele mostrou serviço ali. E depois ele une o povo de Hebron para lutar contra o próprio pai. E Davi percebe o que está acontecendo, porque estava na cara já. Ele sabe que ele tem que fugir de lá. E Davi, nessa fuga, vamos falar só um pouquinho desse detalhe, que enquanto Absalão lidera seus homens para dentro de Jerusalém, para matar o Davi, Davi está indo embora com seus aliados. E nisso, ele espera. Ele faz questão que todos passem por ele antes de ele ir, para ter certeza que ninguém está ficando para trás. Ele fica parado enquanto eles passam por ele. E pensa nisso, não é só o Davi falando tipo, mulheres e crianças primeiro, entrem nos botes salva-vidas, eu vou ficar aqui até todo mundo conseguir sair, tipo o capitão afundando com seu navio, né? Ele tá deixando todo mundo passar primeiro para garantir que todo mundo que tinha que sair, conseguiu sair. Sim, mas também, sabe, todo mundo ali devia saber provavelmente, tipo, Davi, você falhou como rei quando cometeu aquele pecado do capítulo 11. Davi, você falhou como pai quando não puniu o Aminon, quando ele violou a própria irmã. E falhou como pai também por não ter tratado Absalão como devia. Então, nesse momento, ele está lá parado, vendo o pessoal passar em vergonha, tendo de olhar para cada um deles nessa situação. E tem algo nobre nisso, porque Davi mostra que permanece uma pessoa nobre. Ele permanece um rei que deseja do fundo do coração cuidar do seu povo. Amanhã vamos ver ele sendo ainda mais humilde. Mas, continuando, aí Davi diz, tá, Sadoc e Abiatar, levem a arca do Senhor de volta ao templo. Se o Senhor quiser que eu retorne, poderei estar em sua presença novamente. Mas o Senhor deve ser deixado na tenda, deve estar no lugar que lhe pertence, né? Na área do tabernáculo, sabe? E assim ele demonstra confiança, ele mostra a confiança que ele tem no Senhor. Última coisa, Aquitofel é o conselheiro, né? O conselheiro de Davi. E ele se junta a Absalão. Ele trai Davi, e isso deixa Davi extremamente mal. Quando ele descobre isso o perturba muito. Dá para ver pela forma que as escrituras descrevem. Inclusive, muitos teólogos afirmam que era ele quem Davi escreveu sobre no Salmo 41, que diz: até meu amigo, de quem eu me fiava e partilhava meu pão, sobressai em me trair. E de novo, em meio a tudo isso, Davi se mostra humilde. Em meio a tudo isso, Davi mostra sua confiança no Senhor. Em meio a tudo isso, Davi mostra que seu arrependimento é verdadeiro. Mas será que isso vai ser suficiente? Será que vai ser o suficiente para manter o reino unido? Será que vai ser o suficiente para ele conseguir salvar o seu filho? Porque o que vamos ver amanhã e nos próximos dias é que Davi quer quase mais do que qualquer outra coisa ver o seu filho Absalão a salvo. Então, se hoje tivermos a oportunidade de agir, de demonstrar para as pessoas que amamos, tipo, talvez elas nem saibam que nós as amamos, talvez elas nem saibam que nós as perdoamos, ou talvez elas nos ofereceram perdão, mas nós não aceitamos. Então hoje, não deixe essa oportunidade passar. Essa oportunidade de oferecer perdão, ou aceitá-lo, de oferecer ou de aceitarmos reconciliação. Porque sabemos que tudo isso que lemos hoje começou com a falta de iniciativa. A falta de iniciativa de Davi, de levantar a cabeça e fazer o que é certo, de corrigir o que precisava ser corrigido na família dele, na vida dele, né? E eu preciso disso. Eu preciso de ajuda na minha vida para agir quando eu sei que preciso agir. Seja com a minha família, com meus paroquianos, com os nossos alunos aqui no campus. E eu acho que você provavelmente também precisa dessa ajuda, seja com sua família, seus amigos, sua vizinhança, enfim. Vamos rezar uns pelos outros porque estamos na metade. Não exatamente na metade, mas é por aí. Já estamos nessa jornada há um tempo. Estamos rezando uns pelos outros há um tempão. Então vamos continuar rezando uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.